Tem uma frase, um título que eu tinha escrito aqui, mas deve estar muito para cima. Mas eu me recordo bem. Eu gostaria de trazer ele aqui, né? Não humanize as máquinas. Vou até colocar novamente aqui. Isso é algo que me entristece muito, porque a minha formação ela é de tecnólogo de computador, né? E essa função de tecnólogo de processamento de dados, ela me permite ser perito em processar dados. Depois essa profissão ela acabou mudando para analista de sistemas. Aí colocaram tecnologia da informação, que aí juntou um monte de outras coisas. Mas desde quando eu comecei a estudar, depois eu comecei a lecionar sobre processamento de dados, o que a gente aprende é o quê? O exercício mais básico que eu dava na primeira aula para as pessoas era imagine um liquidificador que vai ser o computador. Aí de um lado você quer um suco de morango. Do outro, para você ter suco de morango, o que é um suco de morango? É morango, açúcar e água. Não é vitamina de morango, suco de morango. Se fosse vitamina, colocava leite. Naquela época eu não era vegano, então eu dava exemplo de vitamina. Pois bem, para a gente conseguir o suco de morango, a gente tem que ter morango, tem que ter água e tem que ter açúcar. Talvez um pouco de gelo. E aí, para que um se transforme no outro, passa pelo liquidificador ou processador. E aí você tem. Então, esse é um princípio básico, acho que, da transformação de tudo. Não há como eu conseguir suco de uva se eu estou colocando morango. Não tem como. É impossível. Não há. Só se alguém tivesse o poder de alterar as coisas, né? E poucas pessoas acho que tiveram, a gente tem exemplos disso, né? Mas então, com esse princípio, aí vem toda a evolução, informática, blá, 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 e chegamos a hoje. E o que ocorre? Ocorre essa maneira medonha, isso aí é horrível, querem fazer os robôs, os bots, parecerem humanos. Para quê? Para ficar mais amigável. Para quê? Esses dias eu conversando com o chatbot, eu converso diariamente com eles. Eu tenho... Quando nós programadores programam, então tem funções dos quais a gente precisa da análise sintática. Então, por exemplo, eu vou usar uma função de captura do movimento do mouse. Então, quando eu quero a captura desse movimento do mouse, ele vai me dar parâmetros sobre onde que está a posição X, Y da tela, se eu estou apertando um botão ou outro. Então esses parâmetros, eles vêm numa certa sequência, tem certos nomes, tem uma nomenclatura. Então, por exemplo, clique, double clique, X, Y. Como que eu sei que é X e Y? Porque existe uma sintaxe. Então eu preciso ter essa sintaxe. É impossível uma pessoa só. Tem pessoas que já são mais... conseguem decorar todos, né? Mas mesmo assim existem depois o dialeto de uma linguagem a outra que muda. Então, se em Java é de uma maneira, em C++ é de uma outra maneira. Aí em Basic, Cobol, Delphi e assim por diante. Clipper. Cada um tem sua maneira. Então é um monte de funções. Por isso que é necessário a gente estar sempre consultando. Naquela época que
eu comecei a programar, eu tinha só um cartão de referência. E aquilo tinha que me virar. Hoje em dia, né, com esse grande bibliotecário automatizado, chatbots, que o pessoal insiste em dizer que é inteligência artificial, então querem humanizar. E sabe o que é? Eu sinto muito por você ter ficado frustrado por eu não ter respondido da maneira que você queria. Olha a barbaridade disso. Isso aí é um... Sim, eu não consigo encontrar coerência em nada do que ela disse. Me sinto, né? Como que ela falou? Me sinto, desculpa de ter sentido. Primeiro que não sente, né? Uma máquina como vai sentir? Eu cutuquei ela? Não. Por eu estar frustrado. Quer dizer, ela acha que porque eu respondi, que eu disse para ela, eu disse algo assim, né? Ah, muito obrigado, eu perdi meu tempo mais uma vez. Então ela achou lá. Por não ter conseguido atingir o que você queria. Quer dizer, a função dela era atingir o que eu queria. Não, a função do chatbot, de me trazer a informação, é de me informar. Não é eu ficar feliz com a informação. Isso aí não tem nada a ver. Ela tem que pedir um comando, ela me traz o comando e tal, e pronto. Mas não querem humanizar. E esse parte de humanizar é que é o grande problema. Porque aí gera o quê? Olha só quantos robôs estão aparecendo o robô dançando, sempre tem alguém controlando ele. Então, na verdade, ele não é ele é robótico, né? Porque tem um robô, tem uma pessoa manipulando ele. Então, ele não está fazendo aquilo sozinho. Ele está sendo controlado. E mesmo que ele tenha algum tipo de sensor para verificar o que é, para ele fazer tal procedimento, ele sempre vai utilizar um conteúdo incluso dentro daquele momento. Mas essa parte de humanização é deixar mais amigável. Não podia ser Por quê? Porque isso aí vai confundir. Isso aí podia ser um crime. Olha, aquilo não é um ser humano, ele está se passando por ser humano. Então, não pode. Né? E isso acaba o que também? Encarecendo. Né? Todo o processo, todo o marketing, toda fomentação, forma um Frankenstein. Tem isso no livro Inteligência Artificial Ridícula, né? E que depois, em seguida, eu escrevi o segundo, o Simbiose, livro para robôs, que ele faz o complemento do primeiro, explicando que máquinas, elas são uma simbiose com o ser humano. Aí tudo bem. Aí, se eu uso a máquina para ser parte de mim, eu acabo também sendo parte da máquina. Por que não? Porque a máquina precisa de mim para poder executar certas coisas. Aí, tudo bem. Mas mesmo assim, a parte humanizar, né? Talvez acho que nem seja tanto esse termo, né? Porque humanizar também poderia ser como se tornar mais... Não, acho que até fica bem. Porque se eu estou humanizando, eu estou transformando ela em humano. E o humano tem a parte boa e a parte ruim. Então, quer dizer, a gente também está colocando partes ruins nela. Percebe? Eu recordo que há pouco tempo, isso foi febre, principalmente no Brasil, em outros países também, a troca de... Não, agora vai ter porteiro eletrônico. Para que vai ter uma pessoa? Por que a gente vai pagar uma pessoa para ficar na portaria de uma empresa, sendo que a gente pode pôr um mecanismo automático? É muito engraçado, né? Isso aí é quase uma maneira de dizer que, cara, olha a diferença. Teve uma
outra pessoa que num programa ela falou algo que eu escrevi isso há 4 anos mais ou menos, que com o tempo não precisam ficarem preocupados com os robôs. Ah, eu vou perder o emprego por causa do... Não, o seu serviço vai ser valorizado por causa disso. Ah, é um humano, eu prefiro 1000 vezes usar um humano dirigindo um carro, por exemplo, do que um Tesla, que é autônomo. Percebe? Então tem vários casos. Mas nesse vídeo, o que mais eu quis trazer aqui para nós refletirmos é sobre humanizar as máquinas. Né? Máquina é máquina. Esqueça essa parte de inteligência artificial, vibe code. Eu acho que agora em seguida eu já vou falar sobre vibe code. O que é isso? Né? A pessoa digita, ele pega um código lá, junta, funcionou. Não, funcionou não. Eu não sei programar e já fiz olha eu protegendo a minha profissão. Não humanize as máquinas. Gratidão, gratidão, gratidão.